Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Uma pessoa que perde o seu cônjuge é viúva. Um filho que perde seus pais é um órfão. Mas como se chama um pai que perde o seu filho? A maioria dos idiomas permanece em silêncio quanto a essa resposta. Não existe palavra para isso. Talvez porque seja uma dor indescritível. Deus Pai curou, libertou e até ressuscitou muitos filhos, movido por pais aflitos que buscavam a sua ajuda. Jesus, o Filho amado do Deus vivo, será morto quando for entregue nas mãos dos homens, mas ressuscitará, para que nós tenhamos fé e para que nada nos seja impossível. Quero ler com você Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 27. Nada é impossível. Acompanhe na sua Bíblia. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E, chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Vamos comentar do versículo 14 ao 21. Jesus e 3 dos seus discípulos sobem a um monte e ali tem uma experiência extraordinária e sobrenatural, a transfiguração. Pedro quer morar ali e quer ficar ali para sempre, mas Jesus tem muito trabalho a fazer, pois ele foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, dar vista aos cegos, libertar os cativos e oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus é Deus dos montes, mas também Deus dos vales. Vamos ver detalhes desse trecho da palavra de Deus. Bom, então aqui nós temos o caso daquele pai que vai até primeiro aos discípulos de Jesus e depois ao próprio Jesus com o seu filho lunático, tá? Para ser ali liberto. Vamos lá. Temos aqui um pai desesperado
buscando ajuda por seu filho epilético, tá? Nós vamos comentar daqui a pouco. Ele alega os seguintes sintomas, e aqui eu estou extraindo informação de Marcos 9, 18, 22 e 25, tá bom? Numa tradução NTLH, nesse texto paralelo de Marcos, nós temos alguns detalhes que vão nos ajudar a ter uma visão melhor desse trecho da palavra de Deus, tá? Ele tinha os seguintes sintomas: mudo, surdo, joga-o ao chão e ele começa a espumar e ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Muitas vezes o Espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Então, em Marcos nós temos mais detalhes dos sintomas deste garoto, deste menino, do filho deste pai que está aqui desesperado buscando ajuda para os discípulos e depois para Jesus. Então nós vemos aqui os sintomas, tá bom? Então vamos lá. Segundo ponto, lunático vem do latim luna ou lua. Os povos daquela época pensavam que a epilepsia às vezes fosse causada pela luminosidade da lua. Esse é um comentário do Beacon, que eu vou deixar a referência aqui do seu lado. Então, a palavra lunático, até no português, começa com lunar. Lunático vem da palavra no latim luna, que é uma referência à lua, tá? Então era uma cultura, uma crença daqueles povos naquela época, que a epilepsia, a depender da lua, poderia ter ataque ou não, ou níveis de como estava ali a saúde daquela pessoa que sofria de epilepsia, tá bom? Então, daí que vem a palavra lunático, que está presente aqui no Evangelho. Vamos lá. Os discípulos falharam em expulsar o demônio do garoto. Então eles estavam discutindo com os escribas, tá? Essa informação está em Marcos 9,16, que nos diz que quando Jesus chega, ele encontra os discípulos e os escribas debatendo e discutindo entre si, muito provavelmente porque os discípulos não conseguiram ali expulsar aquele demônio, e os escribas aproveitaram essa oportunidade, esta falha, vamos dizer assim, dos discípulos para começar a julgar, a debater, a brigar, a ter um conflito ali com os discípulos de Jesus, tá certo? Então é importante nós termos aqui estes contextos para que nós possamos montar o quebra-cabeça dessa história. Vamos lá. Spurgeon, comentando sobre a frase de Jesus, geração incrédula e perversa, quando Jesus vê esse cenário, ele diz isso, tanto aqui em Mateus como também em Marcos, geração incrédula e perversa, mostra a indignação do Senhor Jesus. Diz que essas duas coisas geralmente, é um comentário do Spurgeon, essas duas coisas geralmente andam juntas, pois aqueles que não creem também não obedecerão. Achei muito interessante esse comentário do Spurgeon sobre essa frase de Jesus, geração incrédula e perversa. Incredulidade é não acreditar, é não ter fé. Perversa é uma geração desobediente. Muitas das vezes, geralmente, como ele colocou aqui, e vou dizer em 95% das vezes, as pessoas que são desobedientes de uma maneira deliberada é porque não creem na palavra de Deus. Elas estão relacionadas, Jesus, em outro texto, ele diz lá em João: se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos, tá? Fé e obediência não podem se desconectar. Elas estão unidas, tá bom? Uma é consequência da outra. Então vamos lá. Em Marcos nós temos mais um ponto importante, porque Jesus diz: quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai lhe responde: desde a infância. Marcos 9, 21. Olha que interessante, Jesus fazendo uma pergunta, Todas as vezes que Jesus está fazendo uma pergunta, muito provavelmente nós temos ali algum mistério, Jesus é onisciente. Então, por que ele está fazendo essa pergunta? Muito provavelmente é uma pergunta para provocar a reflexão, tá? Então, desde quando lhe sucede isso?
O pai, para responder essa pergunta, devia voltar no tempo, era obrigado a voltar no tempo e pensar, e provavelmente esse pensamento o Espírito Santo traz à memória a ele alguma situação da sua infância que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, é provável que na infância tenha acontecido alguma situação, algum caso que ali tenha aberto uma porta ou alguma situação de conflito, de porta aberta espiritual, de feitiçaria, alguma coisa aconteceu na infância, algum trauma muito forte que aqui não foi curado, e uma culpa ou uma falta de perdão ou alguma autoridade que o pai tenha dado, delegado para os espíritos maus possuírem e prejudicarem a vida deste garoto, tá bom? Então vamos lá, depois nós vamos tentar aplicar e se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? O Hernandes Dias Lopes deixou um comentário que eu amei, gostei muito deste comentário e eu acho que serve de reflexão, e eu vou até usar ele na nossa aplicação para que a gente possa aplicar melhor no final. Ele diz assim: se as crianças podem ser cheias de demônios, não poderiam ser também cheias do Espírito de Deus? Olha isso. Se aqui nós temos um menino, um garoto, que está possuído pelos demônios, e não apenas isso, tem a partir disso ataque epilético, ele espuma, ele arranja os dentes, esse demônio controla tanto o corpo deste garoto, que lança ele no fogo ou na água para o matar. Não poderia também os nossos filhos, nossas crianças, serem cheias do Espírito Santo de Deus? Acredito que a resposta é sim. Falta a nós intercedermos, buscarmos e ensinarmos a palavra aos nossos filhos. Deixo aí esta reflexão para você que é pai e que é mãe, tá bom? Jesus repreendeu o demônio e o menino sarou. Então os discípulos questionaram: por que não podemos nós expulsá-lo, né? Então aqui nós estamos dando sequência nos detalhes, analisando os detalhes desse trecho. Jesus expulsou o demônio e ele sarou, ou seja, o ataque epilético não era físico, não era biológico, não era a respeito de alguma carga elétrica no cérebro, quando às vezes acontece com ataque epilético, não era alguma coisa psicológica, não, era espiritual. Não estou dizendo aqui que todo ataque epilético vai ser espiritual, mas nesse caso exclusivo foi espiritual. E digo, alguns casos vão ser físico, alguns casos vão ser psicológico, mas alguns casos sim serão espirituais. E aí não adianta remédio, e aí não adianta terapia. Nesses casos precisa libertação no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E os discípulos então perguntam por que não podemos expulsá-los. E essa pergunta será a base agora para 4 motivos que Jesus responde aqui por que os discípulos não puderam expulsar esses demônios. Vamos lá. Primeiro, era uma espécie de demônios de alta patente. E aí eu coloco um comentário aqui: o reino de Satanás é organizado. Nós temos visto, se você ler apenas Mateus, você vai ler e vai perceber que o reino de Satanás é organizado e também possui hierarquias e funções e poderes diferentes. Em Efésios 6,12 nós vemos a expressão principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Eu acredito que tenha até mais que 4 hierarquias, tá? Mas na própria Bíblia nós vemos isso. Os anjos possuem hierarquias. Então, naturalmente, os demônios, que são anjos caídos, também possuem hierarquias. O seu líder é Satanás ou diabo, né? Que significa adversário ou acusador. Mas existem patentes abaixo de Satanás que são líderes, que existem poderes, às vezes em nações, às vezes em estados, às vezes em cidades, às vezes
em áreas específicas, tá certo? Como por exemplo, família, prostituição, prazeres, e aí em prazeres eu abro parênteses, drogas, jogos, comida, tá certo? Sexo, tudo isso tem demônios que são exclusivamente específicos nessas áreas. Alguns que estão ligados à feitiçaria, alguns que estão ligados ao cemitério, alguns que estão ligados ao casamento, alguns que estão ligados a crianças e assim sucessivamente. Então, os demônios têm áreas específicas de atuação. E aqui, nós vemos aqui que esse demônio não só causou naquele garoto ele ser mudo, ele ser surdo, mas também dores, e dominava ele ao ponto de tentar matá-lo, tá? Então, o primeiro motivo que fez com que os discípulos não conseguissem ali ter sucesso naquele exorcismo, na expulsão daqueles demônios, era uma espécie de demônios de alta patente. O próprio Jesus disse: esta casta de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Então, primeiro motivo esse. Segundo motivo que fez com que os discípulos fracassassem nessa expulsão, nesse exorcismo, nessa libertação deste garoto, deste jovem, por causa da vossa incredulidade. Estou lendo aqui literalmente o que a Bíblia diz na tradução ACF. Por causa da vossa incredulidade. Jesus ensina que se tivermos fé, mesmo que muito pequena, né? Ele usou a figura de linguagem ali, do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, é uma semente, é um grão muito pequeno, tá? Os montes, que é algo muito grande comparado com um grão de mostarda, ou seja, os problemas se resolverão. Jesus está dando um princípio genérico. A fé, que é algo muito pequeno e é espiritualmente invisível, pode resolver problemas do tamanho de um monte, que é natural, né? Algo gigante. A fé pode expulsar demônios, pode curar enfermidades, pode salvar, pode resolver problemas. Olha isso, a fé, esse pequeno gesto de acreditar na palavra de Deus, pode salvar o pecador, livrá-lo do inferno e levá-lo para o céu. Existe algo, um milagre maior do que isso? A fé salva. A fé liberta, a fé cura. Jesus está mostrando aqui, através desse ensinamento, desse cenário, dessa situação, desse jovem lunático que está sofrendo nas mãos dos demônios, que a fé é algo maravilhoso e que pode trazer alívio, nos livrar do sofrimento e nos resolver muitos dos nossos problemas hoje, através da fé na palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. Então, a fé nos une ao Onipotente e desta forma nada nos será impossível. É o que Jesus disse, tá bom? O que é fé? Fé, de uma maneira bem simples, é acreditar no que Deus disse. E como Deus fala? Deus fala através da Bíblia. Deus fala nos cultos através dos seus servos que pregam a palavra. Deus fala através dos louvores ali naquele culto. Deus fala através do testemunho interior. Deus fala através da oração. Deus fala através de visões, de revelações, de profecias. Deus fala, apesar de hoje em dia muito mais raramente, através dos anjos. E Deus fala até mesmo de uma forma audível, como nós vimos na transfiguração, quando os discípulos ouviram a voz do Pai com uma voz audível: este é meu filho amado, ouve ele, né? A ele ouve, escutai-o, ouve o que ele diz. Então, Deus fala de diversas formas. Poderia citar outras formas, como a natureza, a consciência, a voz dos pais que falam para os filhos: filho, não faça isso. Muitas das vezes é o Espírito Santo falando através do pai ou de uma mãe, tá certo? Então Deus fala através de 30, 50 formas e maneiras diferentes. Leia Hebreus 1:1 e você vai ver ali o texto dizendo: Deus fala através de diversas maneiras, tá bom? Então, o que é fé? Fé é ouvir essa voz de Deus que fala de diversas maneiras. Então nós temos que ter o discernimento para isso
E isso nós vamos conquistar através da oração e de um relacionamento com Deus e acreditar no que Deus disse, seguir firme, porque muitas das vezes Deus nos dá uma mensagem e as circunstâncias da vida vão totalmente contra e parece que aquela mensagem que Deus nos deu não vai acontecer. É aí que a nossa fé será testada. Nós temos que continuar crendo, independente das tentações, das circunstâncias difíceis, continuar acreditando. Então, estou dando aqui uma introdução, um resumão sobre fé, tá bom? Aprenda, leia a Bíblia, porque a fé é um pilar importantíssimo do Evangelho, tá bom? Então vamos lá. Terceiro motivo que fez com que os discípulos fracassassem, leio aqui as próprias palavras do Senhor Jesus: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração. Depois eu vou falar sobre o jejum, mas primeiro pela oração, que é o terceiro motivo, tá? Primeiro, era uma casta muito de alta patente, né? Em segundo, incredulidade, ou seja, falta de fé. Agora, em terceiro lugar, a oração, tá? Quem tem fé tem o hábito de orar, pois Deus disse que orar é importante. Então, quem tem fé, meu irmão, minha irmã, vai ler na Bíblia Jesus, o exemplo de Jesus orando, e vai ver desde Gênesis até Apocalipse o quanto oração é recomendada na palavra de Deus. Vai pegar aqui e falar: poxa, se Deus pediu para eu orar, apesar da minha carne não gostar, apesar da minha natureza não gostar desta prática, eu vou orar, mesmo não gostando. Então, isso é fé. Fé é ver o que Deus disse, acreditar e praticar, obedecer, tá bom? Então vamos lá. Oração, meus irmãos, é uma autorização para a vontade de Deus. Então, muitas das vezes, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, né? O Pai já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós orarmos. Então, por que Ele precisa que nós venhamos orar? Porque a nossa oração, esta foi a forma que Deus estabeleceu espiritualmente para que as coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Quando você ora, você autoriza a vontade de Deus nas nossas vidas. Olha isso, meus irmãos, que informação importante para a sua vida. Quando você ora, você está autorizando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Lembra do Pai Nosso? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como já acontece no céu. Faça na minha vida, Deus Pai, a sua vontade, reina no meu coração, reina no meu corpo, na minha mente, no meu trabalho, nos meus filhos, no meu lar, reina sobre mim. Governa, eu me rendo, seja o rei do meu coração. Habite em mim, governa as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas emoções, governa a minha vida por completo. Então, a oração é você autorizar Deus dominar, ser o rei, governar a sua vida, tá bom? Vamos lá. Oração é uma guerra espiritual. Na oração você é direcionado, fortalecido, perdoado e protegido. Então, quando você ora, você se limpa, porque você confessa o seu pecado, né? Você pede perdão, é um momento da oração. Você é fortalecido, você recebe ânimo, você adora, você agradece. É bom para a saúde mental a oração, porque ali você tem um momento de gratidão. Você recebe proteção para o seu dia. Tá certo? Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um momento da proteção ali. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem fé, você ora. E a oração vai te dar força, autoridade e discernimento para que você venha vencer as suas batalhas espirituais contra espíritos imundos, contra demônios, contra Satanás e os seus anjos. Tá bom? Vamos lá. Quarto e último motivo por que os discípulos fracassaram em expulsar o demônio daquele garoto. Esta casta de demônios não se expulsa senão pelo jejum, né? O texto completo é pela oração e pelo jejum. Então agora estou aqui tratando apenas do jejum. Um resumão a respeito de jejum.
Jejum é uma abstinência voluntária de comida, tá? A palavra no grego significa exatamente isso, tá? No dicionário. Esta prática atinge o coração com humildade, domínio próprio, fé e te concede autoridade. O jejum te concede autoridade. E eu quero ler uma palavra aqui que eu gosto muito dessa expressão do Shavda em seu livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Ele diz assim: jejum aumenta a intensidade e a efetividade de nossa oração no mínimo 10 vezes e frequentemente 100 vezes. Então, meu irmão e minha irmã, o jejum aumenta a intensidade da sua oração. Então, se a sua oração ela tem potência 10, quando você jejua, essa potência vai para 100, vai para 1000, apenas para ilustrar, tá bom? Quando você então ora em unidade com outras pessoas, em grupo, essa potência vai para 1.000.000. Então, a oração é a maior arma, é a arma mais poderosa do universo para vencer as astutas ciladas dos demônios, para vencer em batalhas espirituais, na guerra espiritual, tá bom? Portanto, eu concluo aqui esse trecho da palavra de Deus, leio esse trecho. Um problema pequeno ou grande é a mesma coisa para o Criador do universo. Se você acreditar no que Deus disse de verdade, você vai passar a obedecer, a orar e a jejuar. Isso irá te dar autoridade para ser voz de Deus na terra. Nada será impossível para você. Vamos comentar agora do versículo 22 ao 27. Após a transfiguração no monte, Jesus desce no vale para ajudar um pai desesperado e aflito que busca ajuda pelo seu filho lunático. Os demônios deixaram o menino surdo, mudo, fraco e tentavam matar o garoto lançando ele no fogo e na água. Esse mesmo Jesus que se transfigurou em glória, que o Pai estava declarando ser seu Filho amado, que tem autoridade sobre demônios, e nós vamos ver aqui que também tem autoridade sobre os peixes e a natureza, ele mesmo está prevendo que ele vai sofrer, morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, como raras pessoas, ele é poderoso, mas também humilde. Vamos ver detalhes desse trecho da palavra de Deus. Bom, nós temos aqui do trecho do versículo 22 e 23, tá? 22 e 23 é onde Jesus ele faz a segunda previsão, tá? Nós vemos aqui em vídeos anteriores que ele tinha feito a primeira vez, né? Que a previsão ali, que inclusive Pedro estava falando para Jesus: Jesus, tenha pena de ti mesmo, como pode isso acontecer com você, né? E Jesus responde para ele: para trás de mim, Satanás. Aquela foi a primeira. Aqui nós temos a segunda, um capítulo após isso, nós temos aqui a segunda vez onde o Senhor Jesus está prevendo e antecipando que ele vai ter que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, aqui no versículo 22 e 23, tá certo? Muito bem. E os discípulos se entristeceram, né? Os discípulos se entristeceram. Os discípulos ainda não haviam aceitado a ideia de um Messias sofredor. Nós temos repetido isso porque a Bíblia tem repetido, né? Por isso, se entristeceram grandemente, como diz o texto. Meus irmãos, nossa natureza não está acostumada com alguém poderoso e humilde. Pode ver generais de guerra, governadores, presidentes, políticos. Normalmente as pessoas que têm muito poder, eles têm grande dificuldade de serem também humildes. Pode perceber na maioria do ser humano, tá? Raras exceções, mas o Senhor Jesus Cristo aqui é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E nunca ninguém teve uma humildade ou foi tão humilde como nosso Senhor Jesus. O maior gesto de humildade do nosso Senhor Jesus foi ser semelhante a Deus, ter a mesma natureza de Deus e se esvaziar desta glória para vir na terra, morrer por mim
e por você. E ressuscitar para que nós possamos ter essa fé e para que nada seja impossível na nossa vida. Jesus quer a minha felicidade e a sua felicidade. Então, meus irmãos, resumindo basicamente aqui esses 2 versículos, Jesus está anunciando pela segunda vez. Ele vai anunciar mais algumas vezes, mas aqui é a segunda vez onde ele prevê a paixão, onde ele prevê que ele vai ter que sofrer, morrer e ressuscitar ao 3º dia, tá? Logo após, a partir do versículo 24, o texto de Mateus narra uma história curiosa, mas uma curiosidade aqui é que no primeiro episódio que nós vemos, o primeiro trecho que nós vemos, é um pai buscando pelo seu filho lunático. O segundo trecho que nós acabamos de comentar é o filho do homem sendo entregue na mão dos homens, né, para morrer e depois ressuscitar, para sofrer, né, para padecer muitas coisas. Então, veja a palavra filho, né? E agora nós vamos ver aqui o Senhor Jesus argumentando com Pedro que por ele ser filho, não faz sentido, o filho deveria ser isento dos impostos do templo, porque o templo é do seu pai, tá bom? Então, por isso que na introdução nós falamos a respeito de um pai e o filho, tá bom? Então, nesses 3 episódios nós temos aqui a palavra, o incomum a respeito de filhos, tá? Então, comentando a partir do versículo 24, nós temos ali cobradores de impostos, né? Cobradores de impostos questionaram a Pedro: o vosso mestre não paga as dracmas, né? Vamos comentando aqui para a gente poder entender. Dracma era uma moeda usada para pagamento de um imposto anual para a manutenção do templo, tá? Então não pense aqui que esses cobradores de impostos eram romanos. Não era esse tipo de imposto, tá? Havia esse tipo de imposto na época, né? Até Jesus diz: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Uma das inferências que nós temos ali a respeito dos impostos, né? A Bíblia apoia essa ideia, mas aqui não é um imposto civil, não é um imposto do governo, tá? Não é um imposto de Roma, é um imposto anual do Templo de Jerusalém. É aqui que está a questão, é importante nós compreendermos isso, tá? Nessa questão da dracma. Então aqui eram cobradores, pessoas responsáveis por ir e fazer a cobrança para todo judeu do sexo masculino. Todo ano ele tinha de realizar esse pagamento. Legal? Vamos lá, próximo. Antes de Pedro chegar, Pedro fala: sim, ele vai pagar. E quando Pedro, imagina a cena, Pedro chega até Jesus. E quando Pedro chega até Jesus para questionar Jesus, Jesus antecipa, porque ele já sabia. Então Jesus antecipa, né? O que você acha, Simão? Estou lendo na tradução NVI, que eu achei uma tradução diferente para que a gente possa compreender melhor, tá? Aí Jesus faz uma pergunta para Pedro: o que você acha, Simão, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos, né? A tradução ACF diz censo. Dos seus próprios filhos ou dos outros? A tradução ACF diz alheios, né? Então, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros, ou das outras pessoas, né? Então imagine um rei que tem ali, sei lá, 5, 10 filhos. O rei vai ficar cobrando imposto dos seus filhos? Ou dos cidadãos? Ou das outras pessoas? Dos civis? Qual é a lógica? Certo? Pedro responde: dos outros. Essa resposta é fácil, né? Jesus então argumenta: então os filhos estão isentos, tradução NVI, tá? Então não faz sentido os filhos, tá? O que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava argumentando que ele, como filho de Deus, não deveria pagar imposto para o templo de seu pai, né? É esse o argumento. Ele fala: Pedro, pense bem. No mundo, quando você tem um rei, esse rei não cobra imposto do seu filho, né? Ele cobra dos cidadãos, ele cobra das outras pessoas, ele cobra dos estrangeiros, ele cobra da população, dos civis, né? Não faz sentido um rei cobrar imposto dos seus filhos, das suas filhas, certo? E aí Jesus está argumentando aqui: como? Se o templo é a casa do Pai,
e esta casa sim precisa de manutenção, o pai vai cobrar esse valor de quem? Do filho ou dos servos? Ou daqueles que estão ali? Não, com certeza não vai cobrar do filho. O filho é isento. Cobraria, né, dos outros, da população, daqueles que estão ali no templo. Deu para entender? Então acho que aqui é uma figura de linguagem usada por Jesus, bastante simples de compreender. Mas vamos lá. Agora eu vou ler aqui a NTLH, o último versículo 27. Mas nós não queremos ofender essa gente. NTLH é uma tradução interessante, né? Para a gente entender, às vezes é legal ler ela. Mas nós não queremos ofender essa gente, né? Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda, né? A tradução CF é Steter. A NVI são 4 dracmas, né? É apenas uma tradução. O Steter era uma moeda que daria para pagar tanto o imposto do Senhor Jesus, como também do seu discípulo Pedro, como o texto nos diz, tá? Então vá e pegue e pague com ela o meu imposto e o seu, tá certo? Então Jesus fala para Pedro: Pedro, vamos fazer o seguinte, eu não quero escandalizar, eu não quero ofender, eu não quero começar um conflito com essas pessoas. Então Pedro, faz o seguinte, lança o seu anzol, o primeiro peixe que você tiver, abre a boca dele, vai ter lá um stater, né? Uma moeda que era suficiente para a época para pagar o imposto de Jesus e também o imposto de Pedro, tá certo? Risby colocou um comentário aqui interessante. É o único milagre que Jesus usou para usufruir suas próprias necessidades e que envolvia dinheiro. Então, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que pouquíssimas vezes Jesus usa milagres para favorecer a si mesmo, tá certo? Talvez em alguns cenários em que a sua vida estava em risco, né? Quando ele teve ali de transpassar sobre as pessoas, mas aqui que envolvia dinheiro com relação a isso, é um dos poucos momentos dos relatos bíblicos, tá bom? A gente encerra assim: portanto, as enfermidades, os demônios, os animais e a natureza obedecem a Jesus, mas o ser humano é rebelde e iria matar a sua única chance de salvação. Porém, Deus Pai sempre extrai beleza das cinzas. O sangue derramado de Jesus purificará o pecado daqueles que crerem. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. Os pais têm autoridade espiritual sobre os seus filhos. Jesus não tratou primeiro do filho endemoniado, mas sim do pai. É muito provável que aconteceu alguma coisa na infância daquele garoto que abriu essas portas para essa possessão tão severa. Eu particularmente acredito que o rendimento, a rendição daquele pai para o senhorio do Senhor Jesus Cristo foi o primeiro passo para a libertação daquele garoto. Então, meu irmão e minha irmã, tome cuidado para você ir em algumas religiões que estão relacionadas com o ocultismo, com a feitiçaria, que estão relacionadas a práticas espirituais que fazem oferendas, ofertas. Tome cuidado, porque uma ida a esses lugares, como tarô, como cartomante e todas essas práticas, a consultar os mortos, a feitiçarias. Então, cuidado com isso, porque isso abre autorizações, legalidades, dão permissões, abrem portas de uma maneira figurada, dizendo para que você e a sua família seja atingida nas mais diversas áreas da sua vida, tá bom? Então, tome cuidado também, eu vou mais adiante ainda, com palavras que pronuncio da sua boca, sabe? Cuidado com o adultério, com a fornicação. A prostituição ilícita também é uma maneira de abrir essas portas. Pastor, como é que eu sei então? Como que eu estou abrindo ou fechando essas portas? Pecado,
o pecado deliberado, a rebeldia deliberada, a desobediência deliberada com relação a Deus vai, de alguma forma, a quanto maior o nível de desobediência, de promiscuidade, o nível de gravidade dos pecados, de sequência, de frequência desses pecados, maior é essa porta que é aberta para que você e a sua família sejam atingidas com esses ataques demoníacos, tá? Isso são princípios muito claros das Escrituras. Leia a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e você vai ver a respeito desta verdade, tá? Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que uma jovem, ela possuía vamos dizer assim, não gostaria de chamar de dom, mas ela gostaria, ela tinha a habilidade, encontrei uma palavra, dom, não vou gostar, não vou usar essa palavra, porque dom é aquilo que Deus nos dá, como um presente, mas ela tinha a habilidade de adivinhação, e pessoas lucravam com isso, e era demônio, leia lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Joga no Google aí que você vai saber onde encontra, porque agora eu não me recordo exatamente o capítulo, mas está logo no início ali, próximo do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tá? Mas o que eu quero dizer para você os demônios podem conceder poderes, habilidades, tá? Força, aumentar a força, aumentar a inteligência, tá? Então, só estou dizendo para você que tome cuidado, porque às vezes você está indo num lugar que faz adivinhações, e o demônio adivinha a sua vida, mas essa adivinhação abre uma porta para te atingir e atingir as pessoas que estão no seu lar, tá bom? Então, o pai e a mãe realizando essa prática também pode atingir os seus filhos consequentemente, tá bom? Então, aqui um conselho muito sério, muito importante da palavra de Deus que eu deixo para mim e para você. Vamos lá. Jesus teve a revelação, aqui é uma interpretação particular minha, tá? Jesus teve a revelação que o espírito mudo e surdo era o líder da horda. Então, meus irmãos, possessão demoníaca, existe lideranças, tá? Então, às vezes, existe ali, 10, 100, ou no caso do Gadareno, 6.000 demônios, né? Somos muitos, e ele chamou legião porque somos muitos ali no caso do Gadareno, tá certo? O endemoniado Gadareno, de Gadara. Existe liderança, existe líderes dentro da possessão. Então o que eu estou querendo dizer para você Jesus, muito provavelmente, eu percebo aqui nesse texto, que Jesus recebe a revelação do Espírito Santo e tem o discernimento de que o líder ali era o espírito mudo e surdo, por isso que ele expulsa o espírito mudo e surdo. Jesus não diz o espírito que faz ranger os dentes, o espírito que joga ele no fogo, o espírito que lança ele na água, o espírito que causa epilepsia. Não. O pai chega, meu filho é lunático, meu filho tem ataques epiléticos. Não é este o ponto. Jesus, de todos esses vários sintomas, Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Olha o que Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Marcos 9, 25. Então Jesus teve a revelação de que o espírito que liderava todos aqueles demônios que estavam ali, porque possivelmente não era apenas um, o líder, expulsando o líder, o resto vai embora também, tá certo? Então esse é um princípio de libertação que aqui eu estou aplicando, né, e te ensinando a respeito desse ponto que é importante. Então o que nós aprendemos com isso? Encontre a raiz e expulse o mal. Ah, pastor, como é que eu vou adivinhar a raiz? Oração. O Espírito Santo é um dom de discernimento. Todas as pessoas que estão envolvidas com o ministério de libertação, um dom mais importante é o dom do discernimento espiritual, que está lá na palavra de Deus, na lista dos 9 dons do Espírito, tá bom? Então, o dom do discernimento espiritual, você buscar autoridade por meio da oração, do jejum, por meio da obediência. Então,
Como, pastor? Você precisa encontrar a raiz e expulsar o mal. Muitas das vezes, muitas pessoas hoje estão sofrendo com doenças, estão sofrendo com muitos tipos de problemas no casamento, problemas com filhos, problemas na área financeira, problemas que às vezes acham que é saúde mental. Não estou dizendo aqui que a depressão não pode ser tratada com psicólogos, com médicos, com remédios, mas muitas vezes a depressão tem origem espiritual. A ansiedade, mesma coisa, pânico, tá? E muitas outras enfermidades e doenças que têm se criado, surgido nos últimos anos, tá? Mas vamos caminhar aqui. Então, Jesus teve a revelação, espírito mudo e surdo expulsou, tá certo? Não o espírito que teve o ataque epilético, né? Que fazia o ataque epilético, tá? Algumas doenças não são físicas, mas espirituais. Peça discernimento, adquira autoridade através da fé, da obediência, da oração e do jejum e expulse esse mal, tá bom? Então, tem doenças que não são físicas, tem doenças que não são psicológicas, tem doenças que não são biológicas, tem doenças que vão ter origem espiritual. Leia os evangelhos e leia o Novo Testamento que você vai ver vários exemplos disso, tá? Posso citar aqui que me vem à memória a mulher encurvada que estava há anos ali nesse problema, e Jesus expulsa o Satanás, expulsa os demônios e logo aquela mulher ela é endireitada, tá? Jesus questiona ao pai desde quando o menino sofria. Cuide para que seu passado não te assombre pelo resto da sua vida. Então aqui eu acredito que é uma aplicação para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos, que muitas das vezes a gente fica preso no passado, com culpa do passado. Jesus veio para nos libertar da culpa, Jesus veio para nos libertar da condenação, Jesus veio, o Satanás não pode mais nos acusar, porque esse é o nome dele, acusador, porque eu e você estamos livres da condenação do pecado, da morte do inferno. Nós somos livres em Cristo Jesus, livres para obedecer a Deus. Tá bom? Então, às vezes tem algo lá do passado, de um erro que você cometeu. Às vezes tem algo do passado que dá 10, 20, 30 anos. Algo como aconteceu aqui da infância, que você ainda está se sentindo culpado, que você ainda carrega esse fardo. Liberte-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre agora desta culpa, dessa condenação, deste mal que te persegue, deste mal que coloca um fardo pesado sobre você, de um erro do passado. Que você seja livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que eu faço? Vai a Deus em oração poderosa, em oração com fé. Confesse ao Senhor Jesus: Deus, eu fiz isso. Admita o seu erro, confesse, se arrependa e receba a libertação do Senhor Jesus, tá bom? Então, não deixe que o passado fique te assombrando, porque a nossa consciência, a nossa natureza pecaminosa, a nossa própria culpa fica aqui nos condenando, e o diabo aproveita dessa falha da nossa natureza e fica colocando esse peso insuportável. Liberte-se em nome de Jesus. É uma aplicação para mim e para você, tá? Consagre seus filhos ao Senhor. Olha isso, pais, consagre os seus filhos ao Senhor. Ensine a palavra de Deus. Estou dizendo aqui os princípios básicos da palavra de Deus para você educar os seus filhos. Primeiro, consagre os seus filhos ao Senhor. Segundo, ensine a palavra de Deus. Reserve um momento aí semanalmente na sua casa. Pais, é sua responsabilidade ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Ore para ele todos os dias, ou se você não conseguir, toda semana, para que seus filhos sejam batizados com o Espírito Santo. A solução para o seu filho não é pancada. A solução para o seu filho não é bater, não é brigar, não é obrigar, não é colocar ele na melhor escola, na melhor universidade. Isso não vai resolver o problema do seu filho. O ser humano só tem uma forma de ser consertado. O ser humano só pode ser ajustado, só pode ser novo através de Jesus Cristo. Sabe por quê? João Batista deu a resposta: eu batizo vocês com a água, mas o que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então a única solução para o seu filho é ele ser cheio do Espírito Santo. E você não pode dar o Espírito Santo para o seu filho, mas você pode pedir para Deus. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então pedir, buscar e batei. Tá certo? Então suba o nível, interceda pelo seu filho, principalmente para que Jesus salve ele, para que Jesus tenha um encontro com ele, para que perdoe os seus pecados e para que Jesus encha ele com o seu Espírito Santo. O coração humano não tem solução. A única forma é Deus escrever as suas leis em nosso coração e em nossa mente e fazer morada dentro de nós. Quando Deus tocar em nós, nós vamos se transformar de profanos para santos. Porque não por causa de nós, mas por causa daquele que tocou em nós. Tá bom? Então, aplique isso na sua vida. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para te salvar. Então, confesse, se arrependa e tenha fé no Filho de Deus. Tá bom? Jesus disse ali no versículo 23 e 24, eu vou ter que morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Por que isso foi necessário? Foi necessário para que os meus pecados e os seus pecados não resolvidos fossem perdoados e anulados ali, isentos diante de Deus, tá bom? Jesus nos ensinou aqui um princípio importantíssimo, que ele disse, olha Pedro, eu não quero ofender essas pessoas, eu não quero entrar em conflito com elas, eu não quero escandalizar. Que princípio é esse? É melhor sofrer o dano do que escandalizar. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes você tem uma prática que para você não é pecado, mas para as outras pessoas é pecado. Então, é melhor você sofrer o dano e parar de fazer isso para que você não venha escandalizar o seu irmão. Esse princípio, Paulo também recomendou isso, até a respeito de carne oferecida aos ídolos, né? Ali na carta aos Coríntios, ele disse, olha, não é um problema você comer uma carne oferecida aos ídolos, tá certo? Mas se isso vai escandalizar aquela pessoa, as pessoas que ainda têm a mente fraca, que são os mais fracos, ainda não amadureceram nessa questão, ainda não têm uma fé madura para dizer que Deus é maior do que isso, então, por causa do seu irmão fraco, que você venha a não comer isso, tá certo? Então, aqui nós temos um princípio que o Espírito Santo possa aplicar no seu coração. Se você tem alguma coisa que para você não é um problema, mas as outras pessoas acham que é um problema, e isso está escandalizando aquelas pessoas, então é melhor você não fazer, para que não venha escandalizar, tá certo? É melhor sofrer o dano que escandalizar. Então Jesus, ele analisou a situação e disse, ora, meu pai é o proprietário do templo, eu sou filho do proprietário do templo, filho do dono, então eu não tenho que pagar os impostos do templo, quem tem que pagar são os outros. Mas para que essas pessoas não venham se escandalizar, não venham ficar ofendidas, eu vou lá e vou pagar. É melhor sofrer o dano do que escandalizar. Aplique esse princípio que pode ser aplicado em diversas áreas na nossa vida, tá bom? Outro ensinamento, devolva o dízimo da sua renda na sua congregação e junto com isso também, pague os seus impostos, né? Jesus estava aqui pegando uma taxa, uma oferta para o templo, e aqui o texto está dizendo que era imposto, era tributo. Roma obrigava isso, tá? Inclusive, historicamente, mesmo depois do templo ser destruído em 70 depois de Cristo, Roma continuou cobrando esses impostos de todo judeu do sexo masculino que estivesse em todas as regiões, em todo o mundo, tá? Não apenas ali em Israel, ele era obrigado a fazer isso, tá certo? Então, pague os seus impostos, dê o dízimo na sua congregação, tá? Muitas das vezes, a causa de você não fazer isso é que você quer ser juiz. E você diz, mas o político X ou o político Y rouba. Não é um problema seu, não compete a você. Não é porque alguém deixa de fazer que você também vai deixar de fazer o certo, tá certo? Então não seja o juiz, deixa que Deus vai ser o juiz.
cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou deixar aqui algumas referências para esse princípio da palavra de Deus. A aplicação é: seja dizimista na sua congregação, separa ali a primícia da primeira parte de toda a sua renda e devolva a Deus. Faça isso, você vai ver a sua vida prosperar e abençoar. É uma promessa da palavra de Deus, tá bom? E junto com isso também, pague os seus impostos de uma maneira honesta, tá? Eu encerro com esta pergunta. Sabemos que a fé vem pela palavra. Então, faça uma autoavaliação de 0 a 10. Como está a sua leitura da palavra, a sua oração e o seu jejum? Como está de 0 a 10? Faça uma avaliação aí, segundo os princípios da palavra de Deus. Como está a sua leitura da palavra, a sua vida de oração e a sua vida de jejum? Avalie de 0 a 10 nesses 3 itens. Se você for obediente a Deus, nada será impossível para você. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.